sobre a crise do antigo regime. Lembra que a primeira aula que eu dei para vocês eu falei sobre a crise do feudalismo e como a crise do feudalismo marcava o começo do antigo regime. Agora a gente está falando do próximo já. A crise do antigo regime marca o começo da era contemporânea, que é a era que a gente vive agora. E bom, eu vou ter que falar algumas coisas sobre alguns episódios específicos que marcam a crise do antigo regime. E lembrando que assim, eu vou passar por todos eles muito superficialmente. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque a gente não está focado agora neles em si, sim nas consequências deles em relação ao Brasil e Portugal. Vocês vão ver cada uma dessas coisas, que são assuntos bem complexos, na verdade, cada tópico dessa lousa aqui é uma aula inteira de história, que vocês vão ver em história geral, vocês vão ver com calma cada episódio dessa história geral. Então vamos ver rapidinho o que são eles, vamos vocês embasarem o que estava acontecendo na Europa. Bom, já comentei sobre isso na aula passada, a primeira coisa que a gente vai falar agora é sobre o declínio colonial. Isso começou no século XVIII. Várias potências europeias estavam tendo muita dificuldade para manter suas colônias. No Brasil isso fica muito característico, é quando é descoberto o ouro no Brasil. Isso fica evidente com o aumento dos impostos, o aumento da presença da coroa cada vez mais. A coroa portuguesa tinha dificuldade para controlar as metrópoles. E cada vez mais o poder absolutista ele não tinha mais tanta autonomia nas suas colônias. Cada vez mais as colônias iam fazendo o que queriam, não diria fazendo o que queriam, mas iam ganhando mais autonomia. Esse é o primeiro ponto muito forte que já mostra que o próprio conceito de colônia com o tempo já não fazia mais sentido, sabe? Isso já mostra que o jeito moderno, que é da era moderna, de montar colônia já não fazia muito mais sentido, sabe? O segundo ponto que a gente tem que falar é sobre o iluminismo. O iluminismo também é um tópico que vocês vão ver com bem mais calma em filosofia e em história, que foi um movimento de vários pensadores em várias áreas, na verdade. Na verdade, o iluminismo ele é um movimento muito diversificado. Mas o que a gente tem que falar aqui? O iluminismo ele era contra o antigo regime. O antigo regime ele valorizava a monarquia e, mais importante, o absolutismo. Eu comentei várias vezes para vocês. Nas monarquias, um cara mandava em tudo. As colônias faziam sentido, a centralização fazia sentido. O iluminismo ia contra tudo isso. O iluminismo acreditava na república, que era a descentralização do poder. O iluminismo acreditava na abolição da escravidão. Tanto que quando a gente vai ver na Revolução Francesa, que é o próximo tópico, aqueles ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, são todas ideias iluministas. Lembrando, eu sei que eu sou meio expressão, vocês vão ver com calma em história geral. Podem ficar tranquilos, vocês vão ver isso com bastante calma. O que é importante vocês falarem. Com o iluminismo, ideias novas começaram a surgir na sociedade que eram ideias que eram totalmente contrárias ao regime vigente, que era o absolutismo e as monarquias. Próxima coisa, muito importante, Revolução Francesa. A Revolução Francesa em específica, na verdade, ela marca o final do Antigo Regime. O Antigo Regime acaba com a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi um conflito onde os franceses destituíram a monarquia absolutista. O povo francês conseguiu tirar o rei do poder. Em linhas muito gerais foi isso. Aconteceram várias coisas que, volto a dizer, vocês vão ver com calma depois. Aconteceram várias coisas que levaram às guerras napoleônicas. Um cara chamado Napoleão Bonaparte assumiu o controle da França e se tornou um líder militar e começou a expandir a França territorialmente. Ele fez várias guerras com vários países. Isso foram as guerras napoleônicas. Terceira coisa, Revolução Industrial. A Inglaterra, durante o século XVIII, ela passou por uma transformação econômica brutal. Ela deixou de produzir manufaturas e passou a produzir produtos industrializados. Com a invenção da máquina de vapor, ficou muito mais fácil produzir as coisas, em especial tecidos, tá? A indústria têxtil foi a primeira a entrar nesse ramo. Indústria têxtil é indústria de tecido, tá? Por que eu tô falando isso? Porque na Revolução Industrial começou a ter muito produto no mercado. Agora com a industrialização ficou muito mais fácil produzir as coisas. O preço das coisas caiu, produzidas na Inglaterra, obviamente, que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial foi só na Inglaterra. Os produtos que eram produzidos na Inglaterra começaram a ficar muito baratos e começou a ter muita produção. Então a Inglaterra precisava de mais mercado para vender isso. E ela viu em todas as colônias potenciais consumidores desse excesso de produção deles. Ou seja, o monopólio comercial das colônias e metrópoles não fazia muito mais sentido. Porque o monopólio significava não ter consumidores para eles, porque o monopólio forçava as colônias a comprar só da metrópole. Se o monopólio acabasse, as colônias podiam comprar na Inglaterra. Beleza? E a última coisa, bem rapidinho, Revolução Americana. A Revolução Americana foi a primeira colônia que se independeu da sua metrópole. Hoje em dia, os Estados Unidos era uma colônia inglesa e foi a primeira a se depender da sua própria colônia. Eles montaram uma constituição própria, eles cortaram os vínculos com a Inglaterra e montaram uma nação própria. E eles foram chamados de Estados Unidos da América. Por que eu estou falando isso? Vocês também vão ver isso, como foi todo esse processo, que envolveu na verdade foi uma guerra, a guerra da independência americana. Vocês vão ver isso com bem mais calma, mas por que eu estou falando isso? Porque com a Revolução Americana, isso foi o grande outdoor para todas as colônias que era possível sim fazer uma independência. Os Estados Unidos conseguiu fazer isso e se tornou um país autônomo, ou seja, agora todas as colônias tinham os Estados Unidos para olhar e ver que era possível sim se depender da sua própria colônia.
Gente, eu sei que eu fui muito superficial e provavelmente ficou muita dúvida na cabeça de vocês. Se vocês tiverem dúvida, volto a dizer, podem me perguntar com certeza, mas podem ficar tranquilos também, que vocês vão ver isso com muita calma em história geral. Eu falei só as consequências mais importantes que a gente vai ver para a aula de hoje. Beleza, então? Vamos pro próximo tópico.